Sou uma pessoa rejeitada por todos por causa da minha aparência assustadora. No entanto, tudo mudou quando fiz amizade com Kaoruko, uma garota doce da escola rival, que me mostrou que eu também posso viver uma vida normal. O dia em que nos conhecemos foi como qualquer outro. Os alunos das escolas Kikyo e Chidori sempre se odiaram abertamente. De Chidori, olhei pela janela para Kikyo, a escola feminina ao lado, e aceitei o fato de que eu nunca entenderia o que estava acontecendo lá, porque os alunos de Kikyo sempre evitavam os meninos de Chidori como se fôssemos demônios. Certa manhã, meus amigos Saku, Shouhei e Ayato estavam brigando com dois caras de outra escola. E embora todos quisessem evitar a briga, eles se culparam por terem começado. Naquele momento, apareci, e apenas um olhar meu foi suficiente para fazer os dois caras fugirem, como se tivessem acabado de ver um monstro. Repreendi suavemente meus amigos, mas Saku virou a mesa, dizendo que fui eu quem começou a briga, e que aqueles demônios estavam procurando por mim antes de fugir. Depois disso, fomos para a escola e no caminho, lembrei-me que um daqueles caras me viu em uma briga perto de casa, quando uma garota deu um tapa no namorado no meio da rua. E quando fui perguntar ao outro cara, ele ficou assustado ao me ver. Meus amigos ouviram sem surpresa, eles sabiam que mesmo que eu tivesse boas intenções, com essa cara assustadora, a maioria das pessoas pensava que eu estava lá para causar problemas. Nesse momento, passamos por duas garotas da escola Kikyo, e uma delas deixou cair o lenço. Então, meu amigo o pegou e tentou devolvê-lo. Mas a garota olhou para ele como se estivesse olhando para uma praga, e disse para ele jogá-lo fora. Eu pessoalmente não suportaria tanta falta de respeito. No entanto, apesar de ser tratado rudemente, ele se convenceu de que ela estava apenas tímida demais para falar com alguém tão explosivo quanto ele. Entramos no edifício da escola, um contraste gritante com o luxuoso edifício de Kikyo. Pensei sobre a diferença entre as duas escolas, e como as garotas de Kikyo odiavam os garotos de Chidori. Como Chidori é conhecida por ser um ponto de encontro de idiotas e pervertidos, classificada perto do fundo em estudos e reputação, os alunos de Kikyo odeiam tanto os garotos de Chidori, que sempre fecham as cortinas para não verem o edifício de Chidori. Naquele momento, enquanto navegava no meu telefone, vi um anúncio de emprego. Recusei o convite dos meus amigos para ir cantar karaokê, e fui para o café da família, onde trabalho como confeiteira. Começou a chover quando cheguei lá, e quando cheguei perguntei à minha mãe, Kyoko, se eu poderia servir aos clientes. Eu estava com medo de que minha aparência os assustasse. Minha mãe disse que tudo bem, pois havia apenas um cliente. Enquanto todos estavam ocupados preparando bolos para um evento, eu arrumei o balcão e vi um carro perto da entrada. Levantei a cabeça e vi uma garotinha fofa sentada em uma mesa, cercada por pratos vazios. A garota percebeu que eu estava olhando e ficou corada de vergonha, então começou a engasgar como se algo estivesse preso em sua garganta. Rapidamente trouxe água para ela, ela bebeu e agradeceu pelos bolos antes de sair correndo do café. Naquela noite, enquanto arrumava as prateleiras, minha mãe mencionou casualmente que a garota que engasgou se chamava Kaoruko, uma cliente frequente do café. Senti-me péssima por tê-la assustado, mas minha mãe descartou minhas preocupações. Minha mãe insistiu que Kaoruko não era alguém que se assustasse facilmente, e brincou que os deliciosos bolos da minha mãe poderiam conquistar qualquer um. No dia seguinte, eu ainda estava pensando sobre o que havia acontecido. Durante o intervalo para o almoço, eu estava perdida em pensamentos, pensando em como pedir desculpas ou encontrá-la. Mas, quando meus amigos perguntaram o que havia de errado, eu apenas neguei com a cabeça, simplesmente porque estava um pouco indisposta. Ao chegar em casa, a mãe de Kyoko entrou no meu quarto, dizendo que Kaoruko estava em um café e queria me vereador. Desci apressadamente para encontrá-la, e Kaoruko me surpreendeu ao me convidar para um lanche. Finalmente, sentei-me em frente a um bolo e Kaoruko se desculpou por ter ido embora mais cedo. Tentei recusar o presente e percebi que ela estava olhando fixamente para a comida. Empurrei-o suavemente para ela, no início ela hesitou, mas finalmente cedeu e comeu alegremente. Depois, Kaoruko explicou que mais cedo, ela pensou que estaria sozinha e segura para começar a comer as sobremesas. Mas quando a vi, ela ficou muito envergonhada por ter sido vista por mim antes, e estava curiosa sobre mim. Naquele momento, percebi que ela não tinha medo, apenas estava confusa e ansiosa, e ela admitiu que eu a deixava de coração acelerado. Eu estava confuso, sem entender o porquê. Ao contrário de outras pessoas que sempre se encolhem na minha frente, Kaoruko era diferente. Sua sinceridade tocou meu coração, e pude sentir meu coração aquecer de uma forma incomum. Um pouco preocupado, sugeri levá-la à estação de trem, mas ela comprou mais uma sobremesa e decidiu ir sozinha. Depois, ao se despedir, ela me disse que nunca tinha pensado que eu fosse assustador, e essas palavras me arrepiaram. Mas do lado de fora, duas malfeitoras estavam nos observando.
Na sala, me escondi e refleti sobre o fato de que, ao contrário de todos que sempre falavam mal de mim, Kaoruko era diferente, e eu não sabia como me sentir. De repente, a mãe de Kyoko entrou com a comida que Kaoruko comprou, e que a mãe encontrou do lado de fora, e eu corri apressadamente para encontrá-la, meu coração cheio de preocupação. Ouvi vozes em um beco, e descobri 2 delinquentes encurralando Kaoruko, ameaçando machucá-la. Eles falaram sobre mim e disseram que eu era um delinquente mau, que Chidori era apenas cheia de gente má como eu. Ouvi pacientemente suas palavras cruéis, mas Kaoruko se defendeu. Ela admitiu que os boatos pareciam maus, mas ela acreditava que se falassem comigo, eles veriam meu lado bom. Ela não suportava as palavras dela, e pensou que ela era uma alma impura, pronta para machucá-la. Mas quando o vilão agarrou a gola dela, eu apareci, o parei, e o assustei com meu olhar para que ele fugisse. Kaoruko rapidamente cuidou do ferimento na minha cabeça, mas eu a tranquilizei dizendo que foi por ter batido na parede, não por um soco daquela pessoa. Depois, inclinei a cabeça e pedi desculpas por tê-la envolvido em problemas. Mas Kaoruko enxugou meu sangue, e me disse algo que eu nunca tinha ouvido antes. Ela não entendia por que as pessoas tinham medo de uma alma tão pura. Ela rejeitou meu pedido de desculpas e me agradeceu. E pela primeira vez, algo dentro de mim viu um mundo que eu nunca conheci, um mundo onde eu não era julgada pela minha aparência. Depois disso, fui com ela até a estação de trem. E quando nos despedimos, ela me convidou para comer um bolinho de arroz, e eu aceitei. No dia seguinte, cheguei cedo à escola, ainda pensando em Kaoruko. Quando olhei para a janela, vi Kaoruko, uma aluna da escola Kikyo, e nossos olhares se cruzaram por um instante antes de eu rapidamente fechar a cortina. Chocada e percebendo que ela não era apenas uma garota aleatória, mas sim uma aluna de Kikyo, a inimiga mortal da minha escola. Pensei em como o destino me enganou ao me trazer uma deusa adorável, apenas para arruiná-la transformando-a em uma aluna de Kikyo. Enquanto eu estava imerso em pensamentos contraditórios, Shohei apareceu e reclamou que as garotas de Kikyo o trataram mal durante toda a manhã, fazendo-o querer se tornar um inimigo das mulheres. Ele disse que não tinha outra escolha senão ir para Chidori, mas Saku e Ayato apareceram e o lembraram que ele estava ali, porque era mais burro que uma porta. Eles juntos falaram mal das garotas de Kikyo, e Saku expressou seu desprezo pela forma como as garotas os tratavam como lixo apenas por não serem inteligentes o suficiente, e que as duas escolas nunca seriam capazes de viver em harmonia. Enquanto isso, eu estava distraída, e meus amigos perceberam e perguntaram sobre o ferimento na minha cabeça, mas eu estava muito imersa em pensamentos para responder. Ayato perguntou sobre a cortina que foi fechada, pois isso era muito incomum. Shohei disse que talvez odiasse tanto as garotas Kikyo a ponto de não querer vê-las, mas eu fiquei com raiva. Neguei rapidamente o que ela disse, o que tornou tudo mais complicado. Meus amigos não entendiam meu comportamento e eu os tranquilizei, dizendo que apenas não gostava do sol batendo no meu rosto. No entanto, Saku ainda achava tudo muito estranho. Depois, na aula, lutei para estudar porque continuava lembrando da reação de Kaoruko quando ela me descobriu na sala de aula, preocupada que eu a tivesse envergonhado. Acredito que ela não virá ao café, e talvez seja melhor assim, já que nossas escolas nunca poderiam se dar bem. Depois disso, depois das aulas, Shohei me chamou para sair. Verifiquei minhas mensagens e, como minha mãe não precisava de ajuda, concordei em ir cantar karaokê com eles. Saímos animados da escola, prontos para cantar as melhores músicas de Jake Paul, mas de repente, notamos que todos estavam reunidos perto do portão, olhando para alguém. Curiosos, fomos ver o que estava acontecendo, e vimos Kaoruko parada sozinha do lado de fora de Chidori, esperando alguém da nossa escola. Me virei em dúvida, sem saber o que fazer. De repente, com raiva, Shohei deu um passo à frente e a confrontou, perguntando por que uma garota mimada como ela estava ali. Preocupada, Kaoruko disse que estava esperando alguém, e Shohei ficou furioso novamente. Mas antes que ele pudesse agir, eu rapidamente pulei, e puxei Shohei para trás como se ele não pesasse nada, repreendendo-o por confrontá-la. E eu me desculpei com Kaoruko. Shohei de repente percebeu que com Kaoruko esperando alguém em Chidori, isso significava que alguém de Chidori era amigo de um aluno Kikyo. Mas em vez de ficar com raiva, ele chorou, dizendo que apenas tinha inveja porque alguém de sua escola de elite tinha uma namorada. De repente, a amiga de Kaoruko correu até ela, afastou os garotos e a puxou. Isso chamou a atenção de todos, e muitas garotas de Kikyo se reuniram para discutir, dizendo que Kaoruko pegaria uma doença por estar perto de garotos de Chidori. Shohei, sentindo-se desrespeitado, exigiu um pedido de desculpas após ser empurrado, mas uma garota deu um tapa forte em sua mão enquanto encarava com raiva, e foi embora com Kaoruko. Mas quando ela foi puxada, ela se virou para me olhar, com o rosto preocupado. A caminho do karaokê, os garotos estavam falando sobre as garotas sujas de Kikyo, e eu estava andando hesitantemente atrás deles.
me tranquilizando sobre o que tinha acabado de acontecer. Eu sinceramente acreditei que Kaoruko estava me esperando. E enquanto eu tentava afastar esse pensamento, não pude deixar de pensar que Kaoruko queria me vereador. Meus amigos se viraram para mim, e quando eles olharam para mim, todos ficaram chocados, dizendo que nunca me viram com aquela expressão. Mas eu sabia que o que eu estava experimentando era felicidade. No entanto, eu ainda acreditava que deveríamos parar de nos ver. Depois disso, o grupo foi para o karaokê e Shohei cantou suas melodias favoritas em voz alta. Enquanto eu escolhia uma música de Taylor Swift, Saku de repente me chamou e disse que minhas ações estavam muito estranhas ultimamente. Ele perguntou se algo estava errado e apontou para o ferimento em meu corpo. Saku e outros amigos pediram para eu desabafar com eles se algo me incomodava. E embora eu quisesse revelar que conheci uma deusa na forma de Kaoruko, lembrei o quanto eles odiavam as garotas de Kikyo. Então, me contive e disse a eles que estava bem. Os outros acreditaram no que eu disse e eu me desculpei com Saku por preocupá-lo, mas Saku ainda estava desconfiado. Depois disso, vi que a cafeteria ainda estava aberta depois do horário de fechamento. Tentei falar com minha mãe sobre a porta não estar trancada, mas lá descobri que Kaoruko estava feliz com minha aparição. Ela se desculpou por causar problemas na minha vizinhança, dizendo que ela não percebeu a inimizade que estava fermentando entre as duas escolas. Mas eu disse a ela que não me importava e pedi que ela levantasse a cabeça. Surpreendentemente, a mãe de Kyoko apareceu com um bolo e ajudou seu filho a cortejar, convidando Kaoruko para comer um pouco. Ela tentou recusar, mas de repente começou a tremer, o que fez eu e minha mãe rirmos. Então, convidei Kaoruko para comer comigo e sentamos. Enquanto Kaoruko comia alegremente, percebi o quão preciosa ela era quando fazia isso. Depois, ela se desculpou por Shohei ter sido empurrado, mas eu disse a ela que ele estava bem. Perguntei o que ela estava fazendo e quando Kaoruko disse que queria me ver de novo, comecei a corar, percebendo que a pessoa que ela estava esperando era eu. Ela pediu desculpas novamente pelo que aconteceu, mas eu, em pânico, a tranquilizei dizendo que estava tudo bem e que fiquei feliz em vê-la lá. Corei rapidamente com o que disse e tentei retirar minhas palavras, mas Kaoruko me implorou para não fazer isso, feliz por saber que fiquei feliz em vê-la. Isso deixou nós dois constrangidos e eu quebrei o gelo convidando-a para comer. Então, expressei que não esperava que ela voltasse ao café. E quando ela perguntou por quê, eu disse a ela que era porque nossas escolas se odiavam como cão e gato, e não era bom para uma garota Kikyo como ela se associar a um estudante Chidori como eu. No entanto, para minha surpresa, Kaoruko revelou que ficou muito feliz em saber que eu estudava em Chidori. Ela saiu rapidamente depois de dizer isso, e antes de ir, ela prometeu que estava dizendo a verdade sobre isso, o que a deixou muito feliz em saber que realmente éramos vizinhos. Naquele momento, quando Kaoruko saiu, olhei para o rosto dela e percebi que a tinha magoado por não compartilhar da felicidade de sermos vizinhos. A mãe de Kyoko apareceu para nos verificar, e viu que Kaoruko já tinha ido. Mas, ao olhar para o meu filho, a mãe viu que eu estava sofrendo e em pânico. Depois, contei à minha mãe o que aconteceu, e ela deu um tapa na minha cabeça grande, culpando-se por não ter ensinado seu filho sobre as mulheres. Perguntei à minha mãe por que Kaoruko veio me ver, embora ela seja aluna de Kikyo, e minha pergunta feriu a mãe de Kyoko. Minha mãe chamou isso de absurdo, e apontou que a maneira como tratei Kaoruko mal apenas por causa de sua escola, é como todos me tratam, apenas por causa da minha aparência, e isso me machucou muito. Então, minha mãe me perguntou se Kaoruko já tinha me tratado de forma diferente quando sabia que eu era um estudante assustador em Chidori. E percebi o quão terrível eu era. De repente bati no meu rosto fazendo sangrar, e a mãe de Kyoko ficou preocupada, mas eu olhei para ela e agradeci pela conversa. Na manhã seguinte, Kaoruko veio para a escola, e, para sua surpresa, eu a estava esperando em frente ao portão da escola. Ela me perguntou por que eu estava ali, e eu disse que vim cedo só para vê-la. Pedi desculpas por tê-la machucado, e Kaoruko corou ao perceber que eu via tristeza em seu rosto. Ela admitiu que, embora se sentisse ferida, também era seu sentimento mais querido, e disse que foi muito gentil da minha parte procurá-la. Depois que Kaoruko foi sempre honesta comigo, eu também queria fazer o mesmo com ela. Confessei que toda vez que os rapazes de Chidori falavam mal dela, eu odiava isso e tinha medo de que estar perto dela pudesse causar problemas a ela. No entanto, queria reter esses sentimentos e pedir desculpas a Kaoruko por tratá-la apenas como uma aluna de Kikyo, e não como a pessoa que ela realmente era. Expressei o quão feliz eu estava por ela querer me vereador, e naquele momento, Kaoruko sorriu. Ela rapidamente se animou, e disse que, embora houvesse conflito, ela ainda queria conhecer a verdadeira pessoa que eu era. Isso me deixou espantado, e finalmente, consegui o número de telefone dela. Maravilhoso. Depois disso, como minha sala de aula estava vazia, Kaoruko me pediu para fazer uma coisa primeiro.
E quando eu estava na sala de aula, fiz o que ela pediu, e a observei pela janela do outro lado, e ela saltou de alegria ao saber que eu estava lá observando-a. Alguns dias depois, eu e Shohei estávamos na sala de aula reclamando do calor, e desejando poder ir a um hotel, ligar o ar-condicionado, e dormir juntos como verdadeiros amigos. Shohei disse que estava morrendo de tédio, mas lembrando que o festival esportivo estava chegando, ele me disse o quão determinado ele estava a competir e vencer. No entanto, para nossa decepção, o professor anunciou que não poderíamos participar do festival esportivo. Quando perguntamos o porquê, o professor disse que quem reprovasse no exame de admissão teria que refazer o exame em vez de participar. Shohei implorou ao professor para ceder um pouco, e o professor concordou em nos dar sorvete se passássemos e vencêssemos no festival esportivo. De volta à sala de aula, Shohei entrou em pânico, percebendo que seu cérebro despreocupado não conseguia pensar direito. Ele implorou a Saku para nos ensinar porque ele era o mais inteligente de nós, mas ele recusou depois que todos nós falhamos no ano passado. Embora ele tenha ensinado, Ayato ainda verificou minha situação, e assim como Shohei, senti que havia falhado. Pedi a Ayato para me ensinar, mas Ayato me disse que ele também era estúpido como eu. De repente, Shohei anunciou que eles não precisavam da ajuda de Saku e que aprenderiam sozinhos, e Saku os desafiou a passar no teste sem ele. Naquele momento recebi uma mensagem da mãe de Kyoko, dizendo que nossa loja estava com uma promoção e que eu deveria convidar Kaoruko. Naquele momento, percebi que Kaoruko não tem vindo ao café ultimamente, mas suspeitei que ela poderia ter ficado sem dinheiro. Depois, na sala de aula, escrevi ansiosamente um convite para Kaoruko. E depois de pensar muito, enviei a mensagem para ela. Esperei Kaoruko responder, mas depois da aula ela ainda não respondeu. De repente, ela me mandou uma mensagem dizendo que não poderia ir ao café porque estava ocupada, e eu fiquei confuso sem entender por que isso me decepcionou. Naquele momento, Shohei me chamou para ir à biblioteca pública para estudar para o exame. Entramos rapidamente nos estudos, tornando-nos mais inteligentes do que antes. Mas depois de uma hora de estudo, a cabeça de Shohei explodiu. Sem mais esperanças, pedi a Shohei para pedir desculpas a Saku, que nos ensinou no ano passado. Shohei me disse que se sentia muito mal por ter falhado no exame e desperdiçado o tempo de Saku no ano passado. Incentivei Shohei a acreditar que Saku realmente se importava conosco e queria que experimentássemos o festival. E depois de ouvir essas palavras gentis, Shohei perguntou o que aconteceu comigo. Shohei se levantou e me disse que iria pedir desculpas a Saku e trazê-lo de volta à biblioteca, prometendo que todos nós estaríamos no dia do esporte. Depois que Shohei saiu, continuei estudando e duas garotas passaram procurando um lugar vago. Como um homem de verdade, levantei-me e saí, cedendo o lugar a elas, e elas perceberam que fiz isso por elas, mas já era tarde demais para me agradecer. Depois disso, quando estava prestes a sair da biblioteca, ouvi o nome de Kaoruko ser mencionado. E quando fui ver quem era, vi Kaoruko estudando com uma amiga, e percebi que ela não poderia vir à loja porque também estava ocupada com o exame. Observei as duas garotas, e rapidamente fugi antes de ser descoberto. Continuei observando Kaoruko, e fiquei feliz ao vê-la conversando animadamente, diferente de quando estava comigo. Naquele momento, a amiga mencionou que Kaoruko manteve a posição de mais inteligente da classe de forma surpreendente, e eu ouvi em choque, percebendo o quão incrível Kaoruko realmente era. Depois, saí da biblioteca e continuei estudando. Refleti sobre como Kaoruko é um gênio e quão distante eu estava dela, como um idiota na escola. Então, deitei-me para refletir e, lembrando da motivação de Shohei, estabeleci a meta de não reprovar no exame. Naquele momento, Kaoruko apareceu, o que me surpreendeu, e ela me disse que me viu mais cedo e sabia que era eu. Enquanto segurava meu almoço, ela disse que estava com fome, e eu rapidamente me afastei para que ela pudesse se sentar ao meu lado. Ela se desculpou por não ter ido ao dia de promoção na minha cafeteria, e prometeu que viria depois de economizar dinheiro com seu trabalho. Isso me surpreendeu porque eu sempre pensei que Kaoruko era muito rica, mas Kaoruko me informou que ela não era rica e que ela entrou em Kikyo com uma bolsa de estudos, que é a razão pela qual ela não pode perder sua posição como número 1. No entanto, ela reclamou da falta de sono devido ao estudo, e a ficar acordada até tarde. Mas ela me disse que estava disposta a passar por tudo isso porque ela é apenas uma garota comum de uma família comum, e entrou em uma escola de ponta como Kikyo, que é a razão pela qual ela tem que trabalhar duro o dobro de todos os outros. Perguntei por que ela estava disposta a fazer isso. E Kaoruko lembrou como ela implorou ao pai para deixá-la participar, e prometeu que nunca o decepcionaria. E isso se tornou um orgulho que ela estava disposta a manter.
Foi aí que percebi o quão injusto eu estava ao julgar Kaoruko pensando que ela era rica, algo que eu odiaria se acontecesse comigo. Com toda a minha humildade, pedi a Kaoruko que me ensinasse porque eu não queria reprovar novamente e queria estar com meus amigos. Pedi a ela para pensar sobre isso, e Kaoruko me convidou para comer algo, e me tranquilizou dizendo que quando tivesse tempo livre, ela me ajudaria a estudar. Naquele momento, a melhor amiga de Kaoruko, Subaru, apareceu, e fiquei apavorado com seu cabelo branco e olhar assustador. Em um piscar de olhos, Subaru me reconheceu como sendo de Chidori, e me ordenou que nunca mais me aproximasse de Kaoruko. Kaoruko tentou acalmá-la, mas de repente, Shouhei e outros apareceram e correram em minha direção quando me viram cercada por estudantes de Kikyo. As coisas rapidamente pioraram quando Subaru chamou os estudantes de Chidori de idiotas, algo que Shouhei não apreciou. Ele respondeu a ela, mas ao perceber Kaoruko, ele a reconheceu e se aproximou mais. Eu o puxei rapidamente enquanto Subaru puxava Kaoruko. Shouhei não entendeu por que eu o estava impedindo enquanto eu estava em choque, porque meu corpo havia se movido sozinho. Subaru rapidamente levou Kaoruko, dizendo que os estudantes de Chidori poderiam transmitir a idiotice para ela. Mas Saku recusou-se a sair e chamou-a com as palavras mais maldosas do mundo, difamando a família Subaru, o que magoou Subaru. No entanto, eu salvei as garotas impedindo Saku e mentindo que eu era quem havia abordado Kaoruko para pedir desculpas por assustá-la no dia anterior. Mas tanto Shouhei quanto Ayato ficaram confusos porque foi o próprio Shouhei quem a assustou. Shouhei abordou as garotas, e para surpresa delas, pediu sinceras desculpas por ter assustado Kaoruko anteriormente. Kaoruko surpreendeu a todos ao se curvar diante de Shouhei e pedir desculpas por tê-los deixado desconfortáveis. Subaru tentou impedi-la de se curvar, mas Kaoruko pediu que ela se desculpasse comigo antes de irem embora, mas ela recusou, e foi embora. E Kaoruko se curvou mais uma vez antes de seguir lá. Isso deixou os rapazes confusos ao verem que uma garota de Kikyo podia ser tão fraca. Mas todos eles mudaram sua atenção para Saku, que se levantou para protegê-los, e disse que não aguentava ver seus amigos sendo difamados por uma garota tola. Enquanto isso, Subaru repreendeu Kaoruko por pedir desculpas aos garotos de Chidori, dizendo que todos eles eram canalhas. Mas quando ela se lembrou de como eu a protegi das palavras cruéis de Saku, ela começou a se perguntar. Por isso, perguntei a Kaoruko como eu parecia no confronto deles. E quando Kaoruko disse que eu era muito bom, Subaru duvidou ainda mais de sua fé em Chidori. Depois disso, em casa, forcei-me a estudar, embora minha mente não aguentasse mais. De repente Kaoruko me ligou, e quando atendi, percebi que estava levantando a voz para responder a ela. Ambos pedimos desculpas pelo que aconteceu na biblioteca e prometemos que nossos amigos eram realmente bons amigos. Depois disso, depois que eu a protegi, Kaoruko me disse que eu parecia muito fofo e fiquei corada porque ninguém nunca me disse isso. Depois disso, ela discutiu quando deveríamos estudar juntos, mas notei que ela sempre falava formalmente comigo. Quando perguntei a ela sobre isso, Kaoruko me disse que ela era apenas uma cliente em meu café, o que me desapontou, pois eu achava que éramos mais próximos. No entanto, antes que a ligação terminasse, eu disse a ela que ela não precisava mais ser formal comigo. Apesar da preocupação, Kaoruko concordou em falar comigo como um amigo, e desligamos. Naquele momento, pude sentir meu rosto corar e me perguntei como Kaoruko reagiu ao que eu pedi. Enquanto isso, Kaoruko estava sorrindo suavemente o tempo todo, sentindo-se confusa depois que eu a encantei. Dias depois, acordei cedo, sentindo-me ansiosa e animada, sabendo que hoje estudaria com Kaoruko. Peguei o trem para encontrá-la, onde algumas garotas admiravam minha altura, e quando olhei pela janela, vi a mesma cena que via todos os dias, mas, neste dia, parecia um lugar completamente novo para mim. Saí sabendo que ainda era cedo, mas para minha surpresa, Kaoruko já estava lá me esperando, me cumprimentando com um sorriso, e quando olhei mais de perto percebi o quão amável ela era. Depois disso, sentamo-nos num café, um lugar que Kaoruko há muito queria experimentar, e ela saboreou cada pedacinho da comida de lá. Enquanto isso, eu observei. Lembrei-me de que Kaoruko parecia sempre mais feliz quando comia. Mas quando provei, senti o quão deliciosa era a comida. Depois disso, começamos a estudar, começando com matemática. Quando mostrei a Kaoruko uma questão de matemática no meu livro, ela inclinou-se sobre mim e percebemos o quão próximos estávamos antes de nos afastarmos imediatamente. Isso deixou ambos nós desajeitados e, por isso, lutamos para estudar. Naquele momento, Kaoruko perguntou-me por que é que eu queria tirar notas altas e revelei que queria experimentar o festival desportivo com os meus amigos. Ela perguntou-me de repente se eu amava os meus amigos. E enquanto eu fiquei surpreendido com a pergunta dela, depois de pensar profundamente, disse-lhe que sim. Ela ligou isso à sua amizade com Subaru, que, apesar de ser desagradável, Kaoruko disse que era um cara legal. Ela explicou que eles eram amigos de infância e que Subaru só tinha problemas com homens do passado dela.
Essa é a razão pela qual Kaoruko ficou tão feliz por eu não ter confrontado Subaru no outro dia. Depois disso, antes de nos despedirmos, Kaoruko deu-me um caderno especial que ela fez para eu estudar. E enquanto eu temia estar a incomodá-la, ela tranquilizou-me dizendo que queria que eu aproveitasse o festival desportivo com os meus amigos, algo que ela estava ansiosa por ouvir. Depois disso, Kaoruko foi para casa, deixando-me com uma sensação de motivação para os meus próximos exames. Mas quando estava prestes a sair, alguém agarrou-me, e quando olhei, era Subaru, que queria falar comigo em particular. Sentamo-nos num café, e enquanto não falávamos, senti-me desconfortável. De repente, Subaru me perguntou se eu estava namorando Kaoruko e derramei o café quente de surpresa, queimando minha mão. Subaru me deu um lenço e percebi que ela estava agindo completamente diferente do que antes. Ela me perguntou de volta se eu estava namorando Kaoruko, e eu a tranquilizei dizendo que não. Então, ela me perguntou quem eu era para Kaoruko, e eu não sabia como responder, pois talvez eu não fosse nada para Kaoruko. Vendo minha confusão, ela acreditou que nos conhecemos recentemente, e confirmei que isso era verdade. Ela ficou feliz em saber que não éramos íntimos e me pediu para ficar longe de Kaoruko. Tentei explicar a ela que, embora eu viesse de Chidori, isso não significava que eu fosse um pervertido. Mas Subaru me tranquilizou dizendo que já sabia disso depois que a protegi, mesmo depois que ela me insultou e meus amigos. Ela explicou que seria muito perigoso para Kaoruko se as pessoas de sua escola soubessem que ela era amiga de um estudante de Chidori, especialmente porque o professor dela odiava Chidori, e ela tinha uma bolsa de estudos lá. De repente, uma criança tropeçou na frente delas, e quando tentei ajudar, Subaru se moveu mais rápido e ajudou a criança primeiro, dando-lhe seu brinquedo e recebendo agradecimentos. A criança disse a Subaru que a cor do seu cabelo era linda, e isso fez Subaru se lembrar do seu passado. Ela me informou que costumava ser intimidada por causa da cor do seu cabelo, mas Kaoruko foi a primeira pessoa a elogiá-la e defendê-la. Foi nesse momento que Kaoruko se tornou a heroína e a melhor amiga de Subaru. Portanto, Subaru estava disposta a fazer qualquer coisa para protegê-la, mesmo que isso significasse que Kaoruko a odiasse. Mais uma vez, Subaru me implorou para parar de ver Kaoruko. Isso me lembrou de como os amigos e as garotas de Kikyo se odiavam. Mas, como era por Kaoruko, recusei o pedido de Subaru para que ela pudesse voltar a administrar o café, sentindo-me como um tolo, sabendo que, por causa de mim, Kaoruko poderia sorrir suavemente como nunca antes. No caminho para casa, refleti sobre o quão incrível Subaru é por se importar tanto com alguém, o que me fez perguntar se eu já me sentia assim por alguém. Foi então que duas garotas entraram no trem procurando um lugar para sentar, e eu me levantei para ceder meu assento. Mas então, as garotas me chamaram, disseram que eu tinha cedido meu lugar no refeitório para elas, e me agradeceram por isso. Eu não esperava que elas me agradecessem, especialmente pela minha aparência. Mas isso me lembrou de como Kaoruko sempre me agradecia por algo, e eu podia vê-la como alguém que poderia ter salvado Subaru de um futuro sombrio. No dia seguinte, o professor anunciou os resultados do teste, e toda a turma ficou em silêncio. Mas, para a surpresa deles, ele anunciou que tanto eu quanto Shouhei tínhamos passado, fazendo toda a turma comemorar o sucesso dos mais burros da turma. Expressei minha felicidade, e toda a turma chorou comigo. Todos eles deram crédito a Saku por ensiná-los, e os outros agradeceram a ele. Mas em minha mente, eu estava grato a Kaoruko. Mas quando estava prestes a enviar uma mensagem para ela, lembrei-me do que Subaru disse e parei. De repente, enquanto comemorávamos, Saku esbarrou na minha mesa, derrubando minhas anotações. Mas quando Saku olhou, ele viu as anotações especiais que Kaoruko me deu, viu o nome dela nelas, e me perguntou o que era. O nome nas anotações era Kaoruko. E antes que ele pudesse dizer qualquer outra coisa, rapidamente peguei as anotações de volta dele. Os amigos dela aqui presentes ouviram o nome dela, e sabiam que ela era a garota do refeitório, a garota protegida pela bruxa de cabelo prateado com quem eu acidentalmente conversei, mas agora eles não achavam mais que era uma coincidência. Saku me perguntou sobre isso, perguntou por que eu não disse nada a eles, e percebeu por que eu estava tão distante ultimamente, até mesmo protegendo aqueles alunos Kikyo naquele dia. Saku me perguntou por que eu não disse nada aos meus amigos, e eu disse francamente que simplesmente não queria falar sobre isso. Saku tentou perguntar mais, mas o professor deles a impediu, pensando que estavam discutindo sobre algo, e mandou que começassem a aula. Shouhei disse para Saku enquanto eu pedia desculpas para Ayato por ter roubado suas anotações. Mas Ayato me tranquilizou dizendo que ele estava bem. Depois, percebi que tinha bagunçado tudo ao misturar as anotações de Kaoruko com os meus livros. Mas lembrando de como Kaoruko me ensinou para a prova, quis agradecer a ela. Depois, enquanto Kaoruko estava estudando, mandei uma mensagem de agradecimento a ela por ter me ensinado.
Ela me parabenizou pela aprovação e desejou que eu tivesse um tempo maravilhoso com meus amigos no festival esportivo, algo que percebi que talvez não acontecesse depois do que acabou de acontecer. Na manhã seguinte, Ayato ficou em pânico ao ver Saku e eu distantes um do outro. Percebendo que o objetivo deles era aproveitar o festival esportivo que estava cada vez mais distante, Ayato incentivou Shohei a não desistir. Por isso Shohei tentou convidar nós dois para jogar beisebol. Mas como ambos recusamos, ele ficou magoado e com o coração partido. No entanto, depois da aula, enquanto Saku voltava para casa, Ayato e Shohei apareceram e a convidaram para sair para conversar. Saku disse a eles que não tinha nada a dizer, mas eles expuseram sua mentira na hora, sabendo que ela queria expressar algo. Saku foi em frente e expressou sua raiva, e os outros esperavam que ela ficasse triste por eu ter saído com as garotas Kikyo. Mas, para surpresa deles, Saku disse que o que a deixava triste era que ela queria estar mais perto de mim e ao meu lado. Mas fui eu quem a impediu de fazer isso. No entanto, Shohei tinha uma perspectiva diferente, e disse que o que me tornava maravilhosa era a maneira como eu fazia as pessoas se sentirem gratas, e que elas eram as únicas que sabiam disso. Depois disso, Ayato disse para Saku: ao contrário do habitual, desta vez estou disposto a falar sobre os meus sentimentos, o que é inédito para eles. Por isso, Ayato acredita que quando eu estiver pronto, serei eu a ir ter com eles e expressar os meus sentimentos. Isso deu a Saku uma esperança e eles foram jantar. Enquanto isso, durante o trabalho, a mãe de Kyoko notou que eu parecia triste. Então ela perguntou-me sobre isso e suspeitou que eu tinha falhado no exame, como sempre. Quando disse à minha mãe que não tinha falhado em nenhum exame, a mãe de Kyoko ficou chocada, pensando que o filho tinha trapaceado no exame. Mas eu assegurei-lhe que tinha evitado a reprovação de forma justa. Nesse momento, Kaoruko apareceu de repente e eu desapareci e fugi dela, ouvindo que Kaoruko estava com desejo de comer um bolo. Ela informou à mãe de Kyoko que tinha desejos de comer doces em determinados momentos, o que fez a mãe de Kyoko lembrar-se do seu filho, mas eu rapidamente fiz sinal à minha mãe para ficar em silêncio para não ser descoberta. Mas a mãe de Kyoko puxou-me para que Kaoruko pudesse ver e disse ao seu filho mais velho que ele estava atrás de um espelho transparente. Aos céus, amigo. Vamos lá. Kaoruko ficou chocada ao ver-me ali, envergonhada por eu ter ouvido falar dos seus desejos por doces, mas a mãe de Kyoko ajudou-nos e disse-me para aceitar o pedido de Kaoruko enquanto a mãe arrumava a cozinha. Depois, enquanto escolhia a comida, Kaoruko lembrou-se de algo e levantou ambas as mãos, pedindo-me para lhe dar um high five por ter passado no exame e ter conseguido o festival desportivo que ela esperava há muito tempo. Mas isso fez-me lembrar o que tinha acontecido, e eu dei um high five a Kaoruko sem entusiasmo. Mas ela notou que algo estava errado. Embora não soubesse o que tinha acontecido, Kaoruko tentou ajudar-me dizendo-me para comer mais sempre que me sentisse triste. Mas quando ela começou a gaguejar, comecei a rir ao ver o quanto ela estava a tentar por mim. Kaoruko sentiu-se aliviada ao ver-me a rir assim. E quando a via sorrir para mim, sentiu o amor a florescer dentro de mim. Quando Kaoruko foi embora, prometeu que voltaria, deixando-me espantado, percebendo quão maravilhosa Kaoruko era a ponto de conseguir dissipar as minhas preocupações. Agora eu percebo que, a partir da conversa com Subaru, eu recusei o que Subaru pedia, não por respeitar Kaoruko, mas por um sentimento mais forte em mim. Depois de fechar o café, eu vi a mãe de Kyoko preparando um jantar, e quando perguntei à minha mãe o que tinha acontecido, ela me informou que era para comemorar que eu tinha passado no teste, algo em que ela não acreditou inicialmente. Ela pediu para ver meus resultados, e ao vê-los, minha mãe ficou muito feliz. Eu disse a ela que apenas passei por pouco. Mas a mãe de Kyoko me disse que desde pequena eu estava acostumada a desistir facilmente, mas ver que agora eu tenho um espírito de luta para alcançar algo, a deixou imensamente feliz. Minha mãe me disse que estava muito feliz por eu ter encontrado um motivo para lutar, mas também apontou que eu ainda estava lutando com isso, o que me deixou surpreso. E a mãe de Kyoko me lembrou que os instintos de uma mãe são muito fortes. Ela acrescentou que tinha orgulho de ver meu progresso como homem, sabendo que embora às vezes eu pensasse demais, eu também era alguém que sabia o que era importante para mim, e é por isso que a mãe de Kyoko se sentiu feliz por poder ver Rintaro feliz com o que é importante para ele. Enquanto isso, no caminho de volta, Kaoruko sentiu seu coração palpitar depois de me ver sorrir livremente. Percebendo quão bonito eu poderia ser, o que ela mais queria ver, ela olhou para minhas mensagens, esperando que eu enviasse mais mensagens, mas de repente recebeu uma mensagem de Subaru, pedindo um encontro. Em algum parque aleatório, Subaru, em um estado de tédio, sentou-se sozinho, lembrando-se de sua amizade com Kaoruko. Quando a própria Kaoruko apareceu, Subaru notou suas roupas e perguntou se ela estava indo a algum lugar, e Kaoruko disse que sim. Em seguida, Kaoruko voltou sua atenção para o playground, onde eles se conheceram pela primeira vez, o que trouxe de volta memórias.
Kaoruko perguntou a Subaru o que ele queria discutir, e com tristeza e tensão, Subaru admitiu para Kaoruko que ela tinha falado comigo pelas costas dela. Na verdade, Subaru sempre viu Kaoruko como uma flor desabrochando e como sua heroína. Ela se lembra de quando Kaoruko caiu no parquinho e Subaru chorou de preocupação por ela. Mas Kaoruko ainda sorriu gentilmente e a tranquilizou. Durante toda a vida, Subaru quis ser forte como Kaoruko. Mas agora ela se sente inferior a um nada e admite tudo a Kaoruko. Desde o fato de ter visto a outra garota em um café, até ter dito a ela para ficar longe de Kaoruko. Ela se desculpou por tudo o que fez, percebendo que havia machucado Kaoruko. Mas para seu espanto, em vez de ficar com raiva, Kaoruko disse a ela que sabia que havia causado dor a ela, e se desculpou com Subaru por fazê-la se preocupar o tempo todo, chamando-a de uma alma gentil, por ter se importado tanto. Isso despertou algo dentro de Subaru, perguntando por que Kaoruko estava se desculpando com ela. Mas o pior, ela se lembrou que não era nada além de um lixo. Dias depois de me confrontar, Subaru temia que Kaoruko a odiasse por causa do que ela fez. Mas vendo-a feliz, Subaru percebeu que eu nunca disse a Kaoruko que ela tentou separá-los. No entanto, um sentimento de culpa começou a pesar sobre ela por dentro. Então, ela decidiu confessar a verdade. Mas depois de confessar, Kaoruko não a odiou nem um pouco. E Subaru se sentiu culpada por isso também. De repente ela começou a chorar, percebendo que, apesar de ter amadurecido e fingido ser forte, ela ainda era uma covarde chorona como antes. Afogada em lágrimas, Subaru se desculpou por ter causado problemas a Kaoruko. Mas na escuridão, Kaoruko abriu seu coração para ela com luz e alegria, convidando-a para brincar como antes. Kaoruko brincou no balanço como nos velhos tempos, dizendo a Subaru para se juntar à diversão. Quando Subaru se acalmou, Kaoruko revelou que no dia em que caiu no parquinho doeu muito, mas ela não chorou porque ao levantar a cabeça, viu Subaru chorando por ela e implorando para que ela não morresse, dizendo que estava pronta para suportar a dor por ela como um pirata de cabelos azuis. Isso deixou Kaoruko tão chocada que ela se esqueceu de como chorar. Mas momentos como esse ajudaram Kaoruko a perceber que Subaru era uma boa pessoa. Subaru recusou ser chamada de boa pessoa e apenas se via como um fardo para ela. Mas Kaoruko não aguentou e disse a ela que era realmente doloroso vê-la se menosprezar assim quando ela sabia que ela era realmente uma boa pessoa com certeza. Kaoruko disse que sempre observou Subaru de perto e sempre viu o bem nela quando estava por perto. Ao abraçá-la, Kaoruko implorou a Subaru que não rejeitasse a versão gentil que ela conhecia e amava. Isso fez Subaru chorar, e Kaoruko disse a ela que, até que Subaru pudesse aceitar e amar sua verdadeira versão de si mesma, Kaoruko prometeu que diria a ela que a amava toda vez. Essas palavras lembraram Subaru de quão gentil Kaoruko sempre foi. Assim, ela abraçou Kaoruko e perguntou o que ela queria fazer com ela, confiante de que ela faria a coisa certa. Kaoruko disse que queria conhecê-lo e que Subaru ainda podia se lembrar de como ela parecia confiante quando estava perto dele. Então, ela sussurrou e perguntou a Kaoruko se ela gostava dele. E lembrando-se de sua bondade, ela admitiu que o amava de todo o coração. Depois de ouvir isso, Subaru disse a Kaoruko que quando ela o ordenou que ficasse longe dela, ele se recusou a parar de ver Kaoruko, e isso fez Kaoruko muito feliz em ouvir. Subaru então abraçou com força seu herói, e soube que Kaoruko a amava por quem ela era. Ela acreditava que um dia ela acreditaria no que Kaoruko dizia sobre ela e caminharia ao lado dela com orgulho como uma boa pessoa, como duas flores fortes lado a lado. Depois, eles caminharam para casa e Kaoruko ficou chocada quando ele enviou uma mensagem para ela perguntando o número de telefone de Subaru. Do outro lado, eu estava extremamente preocupada em ter que falar com Subaru mais do que tudo depois do que aconteceu antes. De repente, Kaoruko me ligou e quando atendi, pedi desculpas a Kaoruko por não ter respondido às suas mensagens. Depois disso, eu disse a Kaoruko que ela precisava falar com Subaru, mas sem aviso prévio Kaoruko entregou o telefone para Subaru, o que me deixou chocada. Pedi a ela para falar sobre alguma coisa, mas Subaru, em vez disso, me pediu para encontrá-la. No dia seguinte, eu me encontrei com Subaru, ambas ainda com uniformes escolares. Mas, quando apontei isso, Subaru simplesmente não se importou e ficou grata por eu ter apontado. Depois disso, com toda a determinação, perguntei a Subaru o que eu tinha que fazer para que ela me deixasse ver Kaoruko. Subaru me lembrou que ela não era a mãe de Kaoruko, mas eu disse que entendia o quanto ela se importava com Kaoruko e que encontrá-la poderia incomodar Kaoruko. Mas eu ainda queria encontrá-la. Então, perguntei novamente a Subaru o que eu tinha que fazer para que ela me deixasse. Subaru não respondeu, e me lembrou que eu decidi continuar encontrando Kaoruko. Mas eu entendi completamente por que Subaru estava me confrontando porque eu sabia o quanto Kaoruko significava para ela. Portanto, eu queria a resposta de Subaru. Naquele momento,
Subaru percebeu que o homem que Kaoruko amava era um gigante gentil, e que isso a fez se sentir mal por ter sido tão cruel com um homem tão bom. Ela começou a rir de como foi cruel com ele, e revelou que contou tudo a Kaoruko sobre seu encontro no café, o que a deixou corada, sabendo que ela havia rejeitado fortemente o encontro. Subaru então me disse que, desde que ela encontrasse Kaoruko longe da escola, tudo ficaria bem, sabendo que ninguém saberia sobre o relacionamento delas. De repente, fui atingida por uma bola de futebol, e a criança que encontramos no café apareceu e percebeu que éramos nós que a ajudamos. Devolvemos a bola, e a criança apontou o quão próximas éramos, o que estava longe da verdade. Ela começou a rir de como foi cruel com ele, e revelou que contou tudo a Kaoruko sobre seu encontro no café, o que a deixou corada, sabendo que ela havia rejeitado fortemente o encontro. Mas a criança recusou-se a aceitar que não eram próximas, alegando que estavam a brincar como amigas. Depois que a criança saiu, Subaru disse-me que, embora não fossem amigas, um dia, quando ela finalmente se aceitasse, ficaria feliz em ser amiga dele, e isso surpreendeu-me. Lembrei-a da rivalidade da turma e perguntei se algo tinha acontecido, mas Subaru apenas sorriu e disse-me que era um segredo. No dia seguinte, verifiquei o meu telemóvel e descobri que o chat de grupo com os meus amigos estava completamente silencioso. Lembrei-me do dia anterior em que Saku perguntou sobre as notas que Kaoruko tinha deixado, mas eu disse-lhe friamente que não queria falar sobre isso. Agora, culpo-me até receber uma mensagem de Kaoruko a perguntar sobre o meu encontro com Subaru. Os dois começaram a trocar mensagens, e eu pedi desculpa por ter falado com Subaru sem ela, mas ela disse-me para me acalmar e expressou que ficou feliz por eu ter conhecido Subaru. No dia seguinte, Shohei disse aos amigos que havia algo muito errado comigo. Eles perguntaram-lhe do que ele estava a falar. Assim, Shohei apontou para mim a jogar beisebol como se estivesse viciado. Com provas bastante claras, Shohei revelou que, embora eu tivesse um cérebro de ostra a estudar, eu era ótima em desportos. Portanto, era estranho ver-me a ser desajeitada em campo. Os amigos dele concordaram, mas disseram a Shohei que ele podia estar a pensar demais, mas ele recusou-se a ignorar o problema. E disse que os amigos dela também se comportavam de forma estranha na aula. Quando ele me perguntou se algo me incomodava, eu disse-lhe que estava tudo bem. Sem se importar, os amigos dele ficaram em silêncio, mas Shohei acabou por convencê-los a seguir-me para que pudessem descobrir o que me estava a incomodar. Enquanto me seguiam às escondidas, Shohei apressou Saku para não ser uma criança e pediu-me desculpa. Ayato acrescentou que tanto eu como Saku éramos teimosos, o que fez Shohei concordar. Continuando a observar, o trio ficou desanimado ao ver seu amigo se encontrando com os maus elementos de Kikyo. Enquanto isso, em um café, eu peço desculpas a Subaru e Kaoruko por chamá-los para me encontrar. Kaoruko me tranquilizou dizendo que estava feliz em me ver a dor. Sua felicidade não passou despercebida por Subaru, que achou que sua amiga era muito óbvia com seus sentimentos. Enquanto isso, em outra barraca, Shohei ficou animado ao me ver cativando todas as garotas enquanto Ayato se perguntava o que comer. Saku entrou em pânico e sinalizou para os dois idiotas ficarem quietos, mas Shohei continuou reclamando que era injusto que eu tivesse todas as garotas. Suspirando, Saku pensou consigo mesma por que Subaru estava saindo comigo quando ela era uma inimiga. De repente, Subaru me perguntou por que eu o chamei para o café. Reunindo toda a minha coragem, revelei que queria contar aos meus amigos sobre minha amizade com eles. Subaru perguntou por quê, e eu revelei que era porque eu odiava guardar segredos de meus amigos. Admito que por muito tempo não tive amigos por causa da minha aparência, mas isso mudou quando entrei em Chidori e conheci Shohei, Saku e Ayato, que se tornaram meus valiosos amigos. E por isso, pela primeira vez, me senti pertencente a algum lugar. Depois que terminei de falar, agradeci a Kaoruko por me ajudar no exame, o que também me fez perceber que não queria desistir da vida. No entanto, sabendo as consequências, pedi desculpas às garotas, mas para minha alegria, Kaoruko sorriu e disse que ficaria feliz em conhecer meus amigos. Subaru também disse que como Kaoruko estava bem, ela também estaria. Fiquei incrivelmente grato enquanto na barraca ao lado, meus amigos ficaram em silêncio. Depois, saí com as garotas, então Subaru me perguntou se poderia apresentar meus amigos em breve, porque ela queria se desculpar por sua imprudência. Eu a tranquilizei dizendo que apresentaria em breve quando de repente um grupo de garotos me chamou, e o líder zombou dizendo que ele se desculpava pelo aborrecimento causado por seus irmãos mais novos. No entanto, como eu não os conhecia, perguntei quem eram. Quando Kaoruko me mandou olhar para um monte de ervas daninhas, onde descobri que os dois bandidos que tentaram nos atacar estavam, rapidamente percebemos que eles provavelmente reclamaram com seus irmãos sobre o que aconteceu. É por isso que eles estão aqui agora. No entanto, tentei acalmar a situação e disse aos irmãos que não queria brigar e tentei ir embora até ver vários bandidos cercando a gente. O líder disse que não me deixaria ir, especialmente depois que ele incomodou seus irmãos sem motivo.
De repente, Kaoruko interveio, dizendo que eu não sou uma pessoa que causa problemas. Isso só fez os bandidos zombarem mais deles, o que me levou a defender as garotas e dizer a elas para lidarem comigo sozinho. O líder recusou quando um de seus capangas começou a tocar o cabelo de Subaru. De repente, Shouhei apareceu, dizendo que ele não podia tocar em Subaru. Fiquei chocado ao ver meu amigo, que me apressou para levar as garotas embora, mas antes de ir embora, prometi que compartilharia tudo com eles. Quando eles foram embora, Saku foi direto para os bandidos que causaram o problema. Ele os alertou para se comportarem, o que deixou o líder de cabelos prateados furioso, pois ele declarou que eles foram os que me machucaram. De repente, Ayato largou seu cachorro e caminhou em direção aos bandidos. Enquanto isso, eu me desculpei com as garotas, que me disseram que tudo ficaria bem. De repente, recebi uma ligação de Ayato, que me informou que eles estavam bem. No parque, os garotos ficaram maravilhados com a habilidade de Ayato, pois ele derrubou os 5 bandidos sozinho. Antes de ir embora, Ayato os advertiu para nunca mais me incomodarem. Na festa esportiva, os garotos me torceram, o que estragou o jogo. Peço desculpas, sabendo que não consigo me concentrar até conversar com meus amigos. Quando eles chegaram, pedi desculpas pelo meu comportamento. Shouhei revelou imprudentemente que ele ficou feliz por eles terem decidido me seguir. De repente, percebendo seu erro, Shouhei correu com Ayato enquanto Saku me pedia desculpas por ter sido rude comigo. Ouvindo isso, tentei me desculpar, mas Saku me interrompeu, dizendo que ele só queria que eu soubesse que ele confiava totalmente em mim. Depois de resolver tudo, eu acertei um home run enquanto todos torciam por mim, o que me fez sorrir. Depois, Shouhei chorou por ter sido a causa da derrota deles. Os rapazes tentaram animá-lo garantindo que haveria uma próxima vez. Mas Shouhei continuou chorando, até que a vendedora de sorvetes o acalmou com deliciosos takoyaki para que ele parasse. De repente recebi uma mensagem e perguntei aos meus amigos se eles estavam livres. Chegamos ao parque, onde apresentei meus amigos a Kaoruko e Subaru. Kaoruko rapidamente pediu desculpas por tê-los convocado de repente, mas eles a tranquilizaram dizendo que tudo bem. Para quebrar o gelo, Shouhei revelou que eles já haviam tido um dia de esportes, mas que só voltaram para casa. Vendo os dois conversando, pensei que era incrível que Shouhei e Kaoruko pudessem conversar sem constrangimento. Ayato sussurrou para Saku, perguntando por que eles estavam longe de sua escola. Saku respondeu, dizendo que era porque eles não poderiam ser pegos saindo com as garotas. De repente, Kaoruko admitiu que ela e Subaru os chamaram para agradecer por ajudá-los com a bagunça. Saku permaneceu em silêncio, mas Shouhei e Ayato os tranquilizaram dizendo que tudo bem. Kaoruko deu a eles um lanche como agradecimento, o que fez Shouhei chorar novamente. Ele proclamou que Kaoruko era incrível, e perguntou se ele poderia comer o lanche agora. Quando Subaru se levantou e disse que ela sentia muito pelo que aconteceu na biblioteca, Shouhei respondeu que ele quase não se lembrava do que ela disse, o que a deixou olhando para ele em choque. Ele continuou dizendo que estava acostumado com palavras doces, o que fez Subaru chorar até que Saku também se desculpou com ela. Ela disse a ele que estava tudo bem quando Kaoruko a instou a fazer o que ela havia planejado. Subaru então tirou um kit de cuidados, o que fez os idiotas perderem a razão. De repente, Shouhei anunciou que deveríamos organizar uma festa e os rapazes instaram as garotas a participarem. No entanto, Subaru perguntou se ela poderia comer com eles porque ela era de Kikyo. Em troca, Shouhei disse que eles não se importavam com essas coisas. Ayato acrescentou que eu disse a elas que elas eram garotas doces, então ela não precisava se preocupar. Shouhei deu a ela uma pílula, declarando que não haveria mais desculpas. Agora, Subaru aceitou a pílula de Shouhei, perguntando-se por que ela odiava os garotos Chidori sem conhecê-los. No caminho de volta, Shouhei perguntou a Subaru onde ela conseguiu aquelas pílulas caras. Portanto, ela se juntou a eles enquanto eu e Kaoruko íamos atrás. Depois de olhar para ela, agradeci a ela por me ajudar a aprender e perguntei se ela queria alguma coisa. Kaoruko parou e me disse que queria ir a algum lugar sozinha comigo. No dia seguinte, suei e orei para que tudo corresse bem. Ao descer do trem, fiquei chocada ao ver que Kaoruko também estava no mesmo trem. Kaoruko riu da coincidência e admitiu que estava ansiosa por isso, o que me fez corar. Chegando ao aquário, Kaoruko me disse que não vinha aqui há muito tempo. Depois disso, perguntei a ela se havia alguma razão especial para vir aqui. Assim, ela admitiu que queria assistir ao show de golfinhos comigo, mas depois divagou sobre querer cumprimentar outros peixes, experimentar os jogos e comer comidas deliciosas. Preocupada de repente, Kaoruko me perguntou se teríamos tempo para fazer tudo isso, o que me fez rir. Eu a tranquilizei dizendo que teríamos tempo, mas Kaoruko insistiu que não teríamos tempo para fazer o que eu queria, então eu casualmente disse que só queria ficar com ela.
Os dois rapidamente aproveitaram os jogos e depois sentaram para comer enquanto eu novamente agradeci a ela por me ajudar a terminar. Kaoruko sorriu suavemente, perguntou como foi meu dia de esportes e eu revelei que tive um tempo maravilhoso. Kaoruko então me pediu para contar a ela sobre as coisas divertidas que eu fiz, o que me surpreendeu por um momento. Eu conversei com ela até a hora do show de golfinhos, então pedi licença para ir. Enquanto isso, Kaoruko estava olhando as fotos que ela tirou comigo enquanto estava no banheiro. Eu me perguntei como Kaoruko poderia parecer tão adorável hoje, e repassei seus sorrisos em minha mente. Saindo, vi Kaoruko segurando uma garotinha chorando. Quando me aproximei deles, ela revelou que a garotinha estava perdida, e perguntou se poderíamos encontrar os pais dela juntos. Eu respondi que não tinha problema, mas poderíamos perder o show de golfinhos. No entanto, Kaoruko me disse que não poderia deixar a pobre criança sozinha. Ouvindo isso, fiquei impressionado com sua bondade e vi Kaoruko confortando Mika. Kaoruko então me apresentou Mika, que ficou claramente chocada com minha aparência feia, então tentei sorrir gentilmente, fazendo a garotinha relaxar. Kaoruko anunciou que iria procurar os pais de Mika, e me pediu para ficar com Mika. Quando ela saiu, sentei-me com Mika, que se desculpou por ter interrompido nosso encontro. Esclareci que não estava namorando Kaoruko, o que fez Mika expressar seu próprio sonho de namorar um garoto da classe. Eu sorri, enquanto Mika me dizia que os sorrisos dela me deixavam feliz. Isso me tocou e por um momento fiquei quieto enquanto Kaoruko chegava com os pais de Mika. Enquanto a família se reunia feliz, o pai nos agradeceu por termos ajudado Mika. Eu o tranquilizei que fiquei feliz por termos sido nós a encontrar a garota em vez de outra pessoa. Antes de ir, Mika sussurrou para mim que eu e Kaoruko seríamos um belo casal. Kaoruko então me disse que, como o show da tarde terminou, deveríamos ir para casa, mas perguntei a ela se ela queria ver o show da noite. Kaoruko disse alegremente sim, e nós dois desfrutamos da performance juntos enquanto Kaoruko admitia que teve o melhor momento de sua vida. Vendo-a feliz, percebi que tinha sentimentos por ela. Cheguei à escola e qualquer um que me visse imediatamente recuava com medo. Na aula, Shohei reclamou do calor que estava arruinando seu cabelo e fez seu boné feder. Concordando com isso, Ayato esperava que a estação chuvosa terminasse em breve. Saku notou que o mau tempo realmente estava apenas começando. Quando Ayato me perguntou sobre o meu local, ele pensou que eu tinha chegado tarde. De repente, a porta se abriu e eu bati a cabeça no teto. Ayato me cumprimentou e perguntou se eu estava bem, enquanto Shohei acrescentou que era um péssimo começo de manhã. Eu cumprimentei a todos sombriamente, assustando meus amigos que disseram que meus olhos pareciam mortos. Perguntei se eles achavam que eu estava mal, e eles concordaram quando Saku mudou de assunto e perguntou por que eu estava usando um casaco quando o verão já tinha começado. Eu disse que tinha esquecido, enquanto Ayato dizia a Saku que ele estava usando um suéter. Em troca, ele disse que sentiu o ar-condicionado muito frio. Ayato acrescentou que Kikyo provavelmente também já teria mudado para o uniforme de verão, o que me fez derrubar meus livros. Meus amigos me olharam e sussurraram entre si como se algo tivesse acontecido comigo. Um deles revelou que me viu almoçando com um cachecol invertido. Preocupado, Ayato sussurrou se deveriam me perguntar, mas Saku o impediu, dizendo que se eu quisesse falar com eles, eu falaria. Shohei então perguntou se queríamos sair, mas eu ainda estava perdido em meus pensamentos cheios de Kaoruko. Eu pensei em como não conseguia tirar a garota da cabeça quando me virei para Kikyo e me perguntei o que Kaoruko gostava de fazer pela manhã. Ela estava estudando ou conversando com Subaru para passar o tempo. Percebendo que estava novamente obcecado por ela, me escondi atrás da mesa envergonhado e murmurei que o fato de Kaoruko estudar na sala ao lado não era novidade. Mas acabei me lembrando da apresentação de porcos e percebendo que meus sentimentos estavam me sufocando. De repente, ouvi Shohei me chamar. Perguntei o que era, e Shohei se desculpou por me incomodar, e revelou que eles estavam planejando vir à minha casa. No entanto, quando fiquei quieto, eles rapidamente me garantiram que, se eu não estivesse confortável com isso, eles poderiam mudar o local. Olhei para meus amigos, percebendo que eu nunca tinha falado sobre minha família com eles. Inadvertidamente fui jogado no passado onde meus colegas de classe cochicharam sobre como minha família possuía uma padaria fofa. No entanto, decidi que não poderia deixar o passado me dominar quando Shohei se desculpou por mencionar minha casa, insistindo que eles poderiam sair na casa dele em vez disso. Em resposta, convidei-os calmamente para minha casa, para surpresa dos meus amigos, que perguntaram se estava tudo bem. Eu os tranquilizei que estava tudo bem, mas teria que perguntar aos meus pais primeiro. Shohei sorriu alegremente enquanto Saku e Ayato se entreolhavam com expressões leves. No sábado, meus amigos vieram visitar a padaria da minha família, e Shohei perguntou por que eu nunca mencionei isso,
enquanto Ayato suspirou sobre como era maravilhoso ter uma padaria na família. Vendo-os animados, eu ia pedir desculpas sem que ninguém percebesse porque eles estavam ocupados admirando os bolos. Isso também me fez questionar meu medo quando minha mãe entrou e os cumprimentou. Quando meus amigos se apresentaram, observei-os curvar-se para minha mãe. Saku entregou educadamente um presente para a mãe de Kyoko por ter sido inconveniente. A mãe aceitou e disse a todos que teriam um banquete. Notei que minha mãe parecia muito feliz quando ela me disse para mostrar aos meus amigos. Quando eles saíram, a mãe de Kyoko entrou na cozinha, informando aos funcionários que ela voltaria em breve. Um dos funcionários disse à mãe que ela parecia muito feliz, e a mãe revelou alegremente que eu levei meus amigos para casa. Os funcionários comentaram que isso era incomum, fazendo a mãe de Kyoko dizer que esta era a primeira vez que ele trazia amigos para casa. Inadvertidamente, minha mãe ouviu um cliente do lado de fora e saiu com os olhos arregalados de surpresa. Enquanto isso, os perdedores ficaram chocados ao ver minha casa quando Shohei chamou Saku e Ayato para ver minhas fotos antigas, e ficaram surpresos ao saber que eu tinha um irmão. Achei estranho ter amigos vindo quando minha mãe me chamou. Quando fui verificar minha mãe, fiquei chocada ao ver Kaoruko e Subaru. Kaoruko se desculpou por incomodar quando perguntei por que ela estava lá. A mãe de Kyoko revelou que veio aqui para comprar bolo com Subaru, e ela se desculpou por ter vindo sem avisar. A mãe de Kyoko então disse que todos deveriam almoçar juntos, mas Kaoruko me perguntou se estava tudo bem, já que Shohei me derrotou e convidou as meninas. Saku lembrou que aquele não era o lugar dele, o que fez a mãe de Kyoko rir. Virando-se para Subaru, a mãe de Kyoko a agradeceu por ser gentil comigo e disse para ela relaxar, o que a fez sorrir. Enquanto isso, Kaoruko se desculpou comigo com um sorriso que ela me deu no aquário, o que me fez corar. Vendo isso, a mãe de Kyoko sorriu gentilmente antes de ir embora. Depois disso, meus amigos ajudaram a mãe de Kyoko na cozinha, enquanto Kaoruko se preocupava com suas roupas e perguntou a Subaru se ela parecia adorável. Subaru assentiu, tranquilizando-a de que ela estava bem. Olhei para Kaoruko e finalmente abracei Saku com felicidade. Quando a comida ficou pronta, percebi que minha mãe estava louca hoje. Quando a mãe de Kyoko foi embora, eu relaxei vendo se divertir enquanto Shohei me perguntava quando comecei a pintar meu cabelo de loiro. Respondi que foi no 7º ano e eles me perguntaram por que decidi isso, incluindo Kaoruko. Revelação ansiosa que eu achava que as franjas e o cabelo loiro eram muito legais quando eu era pequena. Ouvindo isso, meus amigos me chamaram de fofa, o que me fez admitir que mudar a cor do meu cabelo significava muito para mim. Expliquei que, quando criança solitária, meus pais me levaram a uma confeitaria administrada por um estrangeiro para me animar. No início, eu não me importava com os bolos, mas uma mordida me deixou encantada. Então, percebi que o padeiro estava feliz e que eu também poderia ter essa alegria. Como aquele homem tinha cabelo loiro e franja, decidi imitá-lo. No caminho para casa, disse à minha família que queria pintar meu cabelo de loiro e ter franja. Para minha surpresa, minha mãe concordou, o que me fez chorar depois de ser rejeitada tantas vezes. Admiti que mesmo com a mudança, eu só me tornei mais retraída. Embora naquele momento eu não me importasse mais. Quando terminei e vi todo o grupo em silêncio, pedi desculpas por ter tornado tudo tão constrangedor. Shohei perguntou subitamente se meu caráter mudou desde o ensino fundamental, mas eu disse que não, o que levou Shohei a dizer que as crianças definitivamente tinham um mau pressentimento sobre mim porque ele definitivamente gostaria de ser meu amigo. Kaoruko concordou e perguntou hesitantemente se ela poderia me servir. Agradeci a ela, sem saber que a mãe de Kyoko estava ouvindo, lembrando-se do dia em que sua mãe foi dar conselhos. Quando o marido de sua mãe perguntou se era por minha causa, ela se lembrou de seu filho chorando por desistir de fazer amigos. Vendo-o feliz naquele dia, sua mãe decidiu apoiá-lo de todo o coração. Sorrindo, o marido dela rezou para que um dia seu filho percebesse o amor dela. Mas tudo o que ela queria era que seu gentil filho encontrasse pessoas que o recebessem. Atualmente ela sorri com as risadas que enchem sua casa antes de anunciar que tem bolo. Kaoruko e Shohei imediatamente gritaram de alegria. Quando ela se virou para sair, corri atrás dela para agradecê-la. Quando saí, a mãe de Kyoko colocou um chapéu, cheia de alegria. Alguns dias depois, todo o grupo se reuniu para estudar. Shohei imediatamente pediu uma grande refeição enquanto Kaoruko se inclinou para mim para pedir conselhos, fazendo Ayato e Saku sorrirem. Quando todos terminaram, Kaoruko anunciou que era hora de estudar quando Subaru disse a ela para olhar para Shohei, que estava cochilando. Saku deu um tapa nele enquanto eu explicava que Shohei estudou até tarde nos últimos dias. Entendendo a situação dele, Kaoruko disse a Shohei, que estava meio acordado e meio sonolento, que o restaurante tinha um lanche, então eles deveriam definir metas de estudo e se recompensar com doces depois de atingir marcos importantes. Subitamente desperto, os olhos de Shohei brilharam, chocando os rapazes com a forma como Kaoruko estava mimando seu amigo. Kaoruko então me disse que eu poderia perguntar a ela se eu não entendesse algo.
Apreciando sua oferta, insisti que queria estudar sozinho. Kaoruko ficou surpresa enquanto Ayato revelava que eu estava agora estudando durante o intervalo do almoço. Confusa, dei um tapa na cara da minha amiga por ter revelado meu segredo. Depois disse nervosamente a Kaoruko que me sentia mal por depender dela para tudo, e não queria voltar a ser a minha antiga eu, aquela que aprendeu mal. De repente Shouhei encarou o caderno de exercícios de Subaru, fazendo-a perguntar por que ele estava olhando. Shouhei apontou para o livro de exercícios dela e mostrou o quão desgastado estava. Vendo isso, Ayato disse a ele para se concentrar em seus estudos enquanto Subaru murmurava para si mesma, percebendo que o livro desgastado de Shouhei era o que ela usou anos atrás. Depois pedi a ajuda de Kaoruko, mas parei quando fiquei impressionada com sua beleza e comecei a relembrar memórias dela. Percebendo meu olhar, Kaoruko perguntou se eu precisava de algo. Voltei rapidamente à realidade, o que a fez rir antes de me guiar na resolução do problema. Subaru quase se aproximou de Kaoruko para pedir ajuda, mas recuou ao vê-la ocupada. Shouhei percebeu e perguntou por que ela parecia confusa. Quando Subaru apontou para a questão em que estava presa, ele olhou para a página por um momento antes de dizer que o livro parecia incompreensível. Saku entrou e disse a Subaru para mostrar a ele o problema. Assim que ela mostrou, ele o resolveu imediatamente, deixando Shouhei surpreso que ele pudesse resolver algo tão difícil. Ayato até se perguntou por que Saku era um estudante Ishidori se ele era tão capaz. Saku acenou com a cabeça para os elogios, mas quando Subaru perguntou como ele conseguiu resolver tão facilmente, ele simplesmente disse que havia uma maneira óbvia de resolvê-lo. Aproveitando a deixa, Ayato comentou que Saku ensina muito mal, deixando Saku e Shouhei chocados. Esperando ser consolada, Saku se virou para mim, dizendo nervosamente que talvez fosse culpa deles por não seguirem o método dele. Shouhei tentou animá-la elogiando-o, mas isso apenas a deixou mais triste. Irritada, Saku pegou o caderno de exercícios de Subaru e começou a explicar os problemas passo a passo. No entanto, quando ela terminou, e as garotas pareceram mais confusas do que antes, ela percebeu que seu ensino não era eficaz. Cuspir, tentou levantar-se para ir embora, mas os amigos tentaram rapidamente consolá-lo. Kaoruko até sugeriu pedir uma sobremesa para acalmar o humor, fazendo o garçom próximo sorrir com a disputa inocente de todo o grupo. Alguns dias depois, os resultados foram anunciados. Shouhei estava exultante por ter passado e celebrou ruidosamente. Ayato parabenizou o garoto, fazendo-o dançar enquanto Ayato elogiava também ter passado. No momento, os dois colegas de classe pegaram Shouhei e eu, forçando-nos a trair nossa guilda para deslizar juntos. Aproveitando a oportunidade, Shouhei se gabou de ter um professor maravilhoso. Os outros imediatamente presumiram que era Saku, e imploraram ao garoto que o guiasse, o que apenas o irritou mais. Shouhei brincou que Saku estava com soluços, o que o deixou ainda mais furioso. O professor regente deles veio em seguida, lembrando a todos que as férias de verão estavam próximas e os incentivando a aproveitá-las. Quando um aluno apontou que o professor nunca disse isso antes, o professor explicou que, depois de conhecê-los por muitos meses, ele acreditava que eles não abusariam de sua liberdade. Em seguida, ele perguntou sobre seus planos e sorriu quando eles descreveram animadamente, lembrando-os de aproveitar a juventude enquanto podiam. Após as aulas, os rapazes decidiram fazer planos para sair juntos. Shouhei perguntou animadamente para onde ir, mas quando ninguém conseguia decidir, eles se viraram para mim, que sugeri ir jogar boliche. No caminho eles zombaram de querer estar no mesmo time que eu, e Ayato comentou que eu estava agora famoso, o que me fez refletir silenciosamente que um ano antes, eu nunca teria imaginado passar esse tempo com meus colegas de classe, e concluí que tudo mudou depois de conhecer Kaoruko. No momento, um dos rapazes avistou o grupo de garotas Kikyo. Shouhei chamou repetidamente por Kaoruko e Subaru, mas Saku o impediu. Outro colega de classe lembrou ter visto Kaoruko no campus deles, mas o assunto rapidamente desapareceu quando eles continuaram andando. Enquanto isso, Shouhei me pegou olhando para eles e perguntou diretamente se eu estava namorando Kaoruko. Assustado, neguei, mas quando perguntado se eu gostava dela, fiquei vermelho, o que fez Shouhei comentar que meus sentimentos eram muito óbvios. Ayato e Saku se afastaram para evitar constrangimentos, enquanto Shouhei jurava me apoiar se necessário, apenas para ser arrastado por outros. Percebendo minha apreensão, Ayato me assegurou calmamente que meu segredo estava seguro, o que me fez questionar se Kaoruko notou meus sentimentos. Na pista de boliche, Shouhei foi o primeiro e comemorou após marcar um high score. Na vez de Saku, seus companheiros de equipe esperavam que ele tropeçasse, mas como sempre, ele executou perfeitamente, deixando-os com inveja. Em contraste, eu estava desanimado e jogava mal, apesar do incentivo dos meus amigos. Nossos oponentes zombaram de nós,
o que me fez pedir permissão para beber água. Refletindo sobre o fato de meus amigos acharem que eu estava interessado em Kaoruko, me perguntei o que significava estar interessado. Ayato se juntou a mim e pedi desculpas por decepcionar a todos. Vendo meu desânimo, Ayato me assegurou que não havia nada de errado em gostar de Kaoruko, o que me fez tropeçar na minha bebida. Quando recuperei a compostura, perguntei ansiosamente a Ayato se ele realmente sabia o que significava estar interessado. Depois de me dizer que ele também era um solitário como eu, Ayato me alertou para não fazer tais perguntas na frente dos meus colegas de classe, pois eles apenas me provocariam. Ele acrescentou que ninguém realmente entendia o interesse, e que a maioria das pessoas o abordava de forma incerta. Mudando de assunto, Ayato comentou que era a primeira vez que eu pedia seu conselho. Quando perguntei se eu era fácil de gostar, Ayato explicou que todos simplesmente ficavam felizes em me ver mais aberto quando compartilhava meu passado. Gentilmente, voltei para o jogo e joguei melhor, o que levou Ayato a gritar por uma virada. Depois disso, refleti sobre como viramos o jogo e pensei em passar o verão com Kaoruko. Naquele momento, recebi uma mensagem de Subaru me lembrando que o aniversário de Kaoruko estava chegando. No dia seguinte, perguntei-me que presente dar a Kaoruko, pois tudo o que eu sabia era que ela gostava de doces. Admito que sempre fui curioso sobre ela, mas o desejo de conhecê-la melhor tornou-se mais forte recentemente. Vendo que eu estava a olhar fixamente para um colega de classe Kikyo, o professor pediu-me para ler uma página do livro. Depois, vendo Shohei a dormir na aula, ela pediu-me para acordar aquele idiota. Depois da escola, perguntei à minha mãe se ela sabia de alguma pastelaria saborosa, o que a deixou zangada, pois ela tinha uma pastelaria atrás. No entanto, expliquei que como Kaoruko comprava sempre bolos na nossa loja, eu queria dar-lhe algo novo para o seu aniversário. Sabendo que o seu filho estava interessado em Kaoruko, a minha mãe aconselhou-me a fazer um bolo. Quando entrei em pânico por não saber fazer bolos, a minha mãe disse-me para aprender com o meu pai. Na altura, o meu pai caiu nas escadas e depois de o pôr a dormir, discutimos a árdua carreira que ele tinha escolhido. Depois de acordar, lembrei-me de como as pessoas gostavam dos bolos do meu pai da última vez, e pedi-lhe que me ensinasse. Sabendo que o bolo era para Kaoruko, ele perguntou-me que mensagem queria que o meu bolo transmitisse. Quando admiti que não sabia. Depois disso, lembrando-me de como Kaoruko me olhava, declarei que queria que ela se sentisse feliz com o meu bolo. Com o seu aniversário a 2 semanas de distância, o meu pai concordou de bom grado em treinar-me e levou-me imediatamente para a cozinha. E assim, nos dias seguintes, dediquei o meu tempo a aperfeiçoar o design e o sabor. Entretanto, a minha mãe Kyoko observava-nos a trabalhar na cozinha, o que a deixava feliz por estarmos a reconciliar-nos. Alguns dias depois, os meus amigos começaram a preocupar-se porque eu dormia na aula. Mas quando revelei que estava a aprender a fazer bolos, eles ficaram muito animados. Entretanto, em Kikyo, as raparigas estavam ansiosas por celebrar o aniversário de Kaoruko, que era no primeiro dia das férias de verão. No entanto, Subaru perguntou-lhes gentilmente se poderiam fazê-lo no dia seguinte, porque ela tinha planos. Kaoruko concordou em adiar porque ela só se importava em ter uma celebração juntas. Quando ela agradeceu a todos da sua maneira usual carinhosa, todos começaram a se acalmar em relação a ela. Depois disso, percebi que não tinha perguntado a Kaoruko se ela estava livre, então mandei uma mensagem para ela perguntar. Felizmente, Subaru havia adiado a celebração de aniversário dela em um dia, permitindo que eu desse a ela o bolo no dia exato do aniversário dela. Enquanto eu estava me concentrando, Kaoruko ficou assustada porque não sabia por que eu queria encontrá-la de repente. Depois, ela percebeu que eu devia saber do aniversário dela e ligou para Subaru para reclamar que ela foi quem planejou sem perguntar. Quando ela perguntou por que ela fez isso, Subaru admitiu que queria vê-la falar sobre a pessoa que ela gosta. No final da ligação, Kaoruko enterrou o rosto no travesseiro, animada por me encontrar no dia especial dela. No dia em questão, fiquei na cozinha, experimentando diferentes métodos de fazer bolo até que finalmente terminei um. Depois disso, pedi ao meu pai para dar uma opinião, ele disse que não estava nada mal. Depois que saí, meus pais discutiram que seu filho começou a sorrir. Logo, congelei quando comecei a duvidar da minha habilidade de fazer bolos. Depois disso, vi Kaoruko esperando por mim, e respirei fundo antes de me aproximar. Desejando um feliz aniversário a ela, entreguei a ela a bolsa, ela a pegou alegremente. Kaoruko perguntou se ela poderia abri-la ali, mas eu a aconselhei a esperar até chegar em casa. Assim que eu disse a ela que era um bolo, os olhos dela brilharam, e ela pediu animadamente que encontrássemos um lugar para sentar. Fomos para o parque onde Subaru costumava brincar porque ela tinha muitas lembranças ali e queria criar mais uma. Quando nos sentamos, Kaoruko abriu a sacola de presentes e ficou chocada com o quão lindo o bolo parecia. Ela perguntou se era um novo item da nossa loja, mas quando eu disse que fiz eu mesma, ela ficou em silêncio.
Eu revelei que queria expressar minha gratidão, por isso aprendi a fazer bolos sozinha. Depois, ela perguntou se a senhora poderia me enviar hoje à noite, e quando concordei, ela me disse que comeria com cuidado em casa. Depois que nos despedimos, fiquei feliz por ter feito a senhora sorrir. Naquela noite, ela tirou algumas fotos do bolo e comeu um pedaço, lembrando-se de tudo o que eu disse. O bolo estava tão delicioso que a fez chorar. Depois, assisti a notícias para me distrair da ansiedade, embora meus pais claramente a percebessem. Naquele momento, chegou uma mensagem de Kaoruko e eu corri para o quarto. Lá, Kaoruko ligou e me agradeceu por ter passado tempo com ela. Ela disse que o bolo estava delicioso e finalmente eu suspirei de alívio. Ela acrescentou que comê-lo aqueceu seu coração e que sua família também gostou muito. Quando ela mencionou que seu irmão comeu metade, deixando apenas um pouco, prometi fazer outro. Depois que dormimos bem, eu disse animadamente aos meus pais que ela gostou muito. Depois, disse que queria ajudar na padaria durante as férias de verão. Portanto, o próximo bolo que fiz será ainda mais delicioso. Meu pai imediatamente disse que terei que trabalhar mais duro todos os dias, mas a mãe de Kyoko deu um tapinha no ombro dele, dizendo para ele ir com calma. Minha mãe me disse para vir quando eu quisesse, e me lembrou de aproveitar minhas férias. Depois, meu pai perguntou detalhes sobre o bolo. E quando a mãe de Kyoko me viu sorrir, desejou-me boas férias de verão. Minha história termina aqui, certifique-se de se inscrever e ativar as notificações. Obrigado por assistir ao vídeo até o final e até a próxima.